Como funcionam os públicos no Facebook Ads? É isso que a gente vai ver hoje. Meu nome é Rian, antes da gente começar essa aula, só queria lembrar você de que a gente tem uma consultoria gratuita, uma conversa ali de 15 a 30 minutos com um profissional aqui do nosso time comercial, onde você pode entender um pouco melhor como o tráfego pago, como o marketing digital consegue ajudar a sua empresa a alavancar vendas, a ter presença no digital e tudo mais. Então fica a dica, vamos para a aula. Como funcionam os públicos no Facebook Ads? É isso que a gente vai ver hoje, e a gente vai falar tanto sobre como funcionam os públicos personalizados, como é que faz a configuração ali dentro do gerenciador e tudo mais, mas também uma parte mais teórica, falando sobre como o Facebook, como a Meta, põe as pessoas dentro desses públicos e tudo mais, e às vezes você pode até descobrir mais ou menos assim, por cima, de qual público você faz parte e tudo mais. E primeiramente eu queria começar explicando a diferença dos públicos de Facebook para públicos de Google Ads, por exemplo, né? O Facebook, ele trabalha com uma demanda potencial, e sempre que eu falar Facebook, entendam que é Meta Ads, Instagram e tudo mais, mas o Meta Ads, né, ele trabalha com uma demanda potencial, enquanto o Google, ele trabalha com uma demanda, na sua grande maioria, uma demanda real. Então a pessoa, principalmente na rede de pesquisa, que é o carro-chefe ali do Google, né, ele vai impactar pessoas que estão procurando pelo seu produto. Então, enquanto aqui no Facebook a gente impacta pessoas que têm interesse no produto de uma forma mais abrangente, né, não necessariamente são pessoas que procuraram pelo produto, mas demonstraram ter interesse, lá no Google você consegue impactar pessoas que pesquisaram pela palavra que chega naquele produto. Então, é muito diferente a dinâmica do Google para o Facebook, tá bom? Então, se você tem uma agência que cuida dos seus anúncios para você, ou alguém, ou você mesmo está começando a fazer o gerenciamento das suas campanhas, não se confunda. Quando você vai fazer algum tipo de cobrança ou algum tipo de configuração, não se confunda ali na hora de configurar os termos e tudo mais, pensando que aquelas palavras ali, aquelas segmentações, são palavras-chave, são pesquisas ou algo do tipo. Não, elas são públicos de interesse e alguns deles, né, também são dados demográficos, então informações sobre as pessoas, como cargos, até onde a pessoa estudou, né, se ela parou no ensino médio, se ela trabalha em algum tipo de segmento ou algo do tipo. Então são informações, né, dados demográficos ou interesses. Então já tem essa diferença muito grande do Google pro Facebook. Então é interessante também explicar um pouco como é que funciona essa dinâmica, tá bom? E a gente vem aqui para dentro do gerenciador para mostrar de uma forma um pouco mais simples aonde ficam essas configurações de público e, inicialmente, a parte de direcionamento detalhado, que abrange essa parte de interesses, dados demográficos e tudo mais. E como eu expliquei, no Facebook a gente trabalha com uma demanda potencial, então a gente impacta pessoas, né, que têm interesse em um produto específico, demonstraram ter interesse de alguma forma em um certo tipo de produto. Então a gente vai usar como exemplo aqui a palavra chocolate, que não necessariamente é a palavra, né, mas é o produto, pessoas que têm interesse nessa comida em chocolate. E daí vocês podem ver que aqui do lado, ali quando eu deixo o mouse ali em cima, ele me mostra os segmentos ali de interesse que essa palavra faz parte. Então ela faz parte, né, de comidas, bebidas e coisas do tipo, né? E daí ela mostra também um tipo de descrição que pode te auxiliar também a ter uma noção um pouco melhor de como funcionam essas divisões de público. Então ali, pessoas que expressaram interesse ou curtiram páginas relacionadas a chocolate. E como é que, agora a gente vai explicar um pouco, como é que eu caio nesse público, como é que como é que o Facebook sabe, como é que a Meta sabe que essa pessoa ela tem interesse em chocolate? Isso pode se dar, né, em relação a os posts que ela interage, né, e como o Facebook classifica os posts ali dentro do Instagram, do Facebook e tudo mais. Por exemplo, eu no Instagram costumo consumir bastante conteúdo sobre jogos antigos e coisas do tipo. Normalmente, dentro de cada um desses públicos, tem comentários que seguem o mesmo tipo de padrão, palavras-chave que o Instagram pega em posts desse tipo, até hashtags ajudam a dividir, classificar esse tipo de conteúdo. Então, se eu vou lá e curto um post ali sobre jogos antigos, compartilho, mando no direct para alguém, eu comento, o Facebook já entende que eu tenho uma chance maior de interagir com posts desse tipo. Ele vai me recomendar mais posts que seguem também esses padrões. Então, se eu continuar interagindo, o Facebook vai entender que eu tenho interesse em jogos antigos, então aqui no Facebook, se alguma loja de jogos antigos, ou até jogos como um todo, quiser me impactar, eu já vou estar dentro desse público de jogos antigos. Mas daí a gente tem que entender uma coisa. A gente tem algumas divisões. Aqui do lado vocês vão ver um número de público ali, né, o tamanho. Ali são quase 500 milhões de pessoas. Isso é a nível de mundo inteiro, né? Não faz sentido ser a nível Brasil, porque tem mais pessoas aqui no número do que de habitantes no Brasil, então é a nível mundo inteiro sempre,
quando vai te mostrar isso, mas daí vocês têm que entender o quê? Por exemplo, vou usar o exemplo que eu usei, né? Eu tenho interesse em jogos antigos, demonstro esse interesse engajando com publicações desse tipo ali dentro do Instagram, do Facebook e tudo mais. Só que daí a gente pode mudar isso pro chocolate que eu botei aqui dentro da conta. Há uma pessoa que ela tá dentro do público de chocolate, aqui de pessoas interessadas em chocolate, ela não tá só aqui dentro. Você que usa Instagram, usa Facebook, você não tá demonstrando interesse em apenas um tipo de produto, apenas um tipo de coisa e tudo mais. Enquanto você, um segundo atrás, você interagiu com um post sobre chocolate, você rolou para baixo e interagiu com um post de moda e tudo mais. E você vai caindo em diferentes segmentações. E quanto mais específico você fazer essas segmentações para impactar essas pessoas com esses interesses, às vezes diferentes resultados você vai conseguir ter. Por exemplo, se a pessoa tem interesse em chocolate, a gente pode abranger isso para, por exemplo, marcas de chocolate e tudo mais. Porque se a pessoa tem interesse nisso, ela tem interesse em... Se ela tem interesse, por exemplo, em marcas como Lacta, Nestlé e tudo mais, ela tem uma grande chance de também cair no público de interesses em chocolate. Só que o que acontece, né? Como vocês podem ver, o tamanho de pessoas que demonstraram interesse em Kinder Chocolate, como eu botei aqui, ou por exemplo, vou botar aqui Lacta para ver se aparece alguma coisa. Não apareceu, deixa eu botar Nestlé. Aqui, ó, apareceu Nestlé, é uma marca. Vocês podem ver que os tamanhos eles diferem. Então aqui no chocolate eu tenho quase 500 milhões de pessoas, aqui eu tenho um pouco menos, aqui eu tenho bem menos. E o que acontece? Por que não faz sentido quando você vai formular suas campanhas e tudo mais, você só apostar, não, meu público tem interesse nisso daqui, é esse público que tem que converter. Por que não faz sentido você segmentar daquela forma e ficar batendo ali em cima e não fazer mais validações? Porque você tem diferentes formas de chegar na mesma pessoa. Se você vir aqui, eu vendo chocolate, se eu chegar aqui e só segmentar para chocolate, eu não vou abranger todo, né, vou conseguir impactar todo o público potencial de pessoas que podem ter interesse no meu produto. Por quê? Aqui a gente tem o chocolate, aqui a gente tem esse público de Kinder Chocolate, por exemplo. A gente não consegue ter a noção de que se a pessoa, por exemplo, eu que tenho interesse em chocolate, por exemplo, eu não sei se eu tô dentro desse público aqui e também desse, ou também desse daqui. Então, às vezes, vale mais a pena eu ter uma campanha só com interesses em marcas, ou só interesses no produto como um todo, ou algo do tipo, para eu tentar impactar a mesma pessoa de diferentes formas. Então, por exemplo, aqui se eu quero impactar, por exemplo, o Elvis que está aqui atrás da câmera, às vezes ele demonstrou interesse em Nestlé, mas o Facebook não classificou ele como uma pessoa interessada em chocolate. O Elvis é um comprador em potencial se eu vendo chocolate, não é? Se ele tem interesse numa marca ou algo do tipo, ele tem um certo potencial de comprar o meu produto. Só que se eu só querer segmentar para pessoas que têm interesse em chocolate. Não, esse é o meu público e, tem que funcionar aqui dentro. Eu não vou estar aproveitando o real potencial da plataforma. Então, por isso que é muito importante as validações. O Facebook, ele faz essa divisão de uma forma padronizada, mas às vezes ele pode fazer essa divisão de acordo com as interações do usuário e tudo mais. Você pode fazer essa divisão, essa classificação de interesse de uma forma, às vezes, diferenciada. Então, vale a pena você fazer diferentes segmentações tentando chegar no mesmo público. E daí, a outra parte aqui do direcionamento detalhado, já meio que finalizando essa parte em relação a esse tipo de segmentação, a gente tem os dados demográficos e comportamentos. Aqui a gente tem um atalho que é o procurar, que a gente consegue usar isso de exemplo para explicar um pouco melhor como funciona essa parte. Aqui nos dados demográficos, de novo, você não pode confundir isso, e preste atenção para não confundir isso, com os interesses. A gente às vezes chega aqui no direcionamento detalhado e digita um monte de coisa achando que tudo é interesse. Mas não, tem coisas que são dados demográficos. Por exemplo, aqui como eu comentei, a gente consegue segmentar para diferentes níveis de educação, né, níveis educacionais. Então, por exemplo, eu consigo pegar uma pessoa que fez mestrado, ela se formou em mestrado. Vocês podem ver que aqui em cima está dados demográficos, formação, nível educacional. Eu não estou pegando pessoas que têm interesse em mestrado, eu estou pegando pessoas que fizeram mestrado, que o Facebook classifica como essa pessoa fez o mestrado, essa pessoa é mestre. Mas, se eu ponho aqui o chocolate, vocês vão ver que isso já fica um pouco diferente. Aí vocês veem que ali em cima fica interesses, aí o tipo de categoria, né, a categoria daquele tipo de interesse, que é comidas, bebidas, consumíveis, né, e tudo mais. E daí vocês veem que sim, agora eu estou pegando uma pessoa que tem interesse em um termo específico. E isso basicamente funciona para todo tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho aqui donos
gerentes, empresários, coisas do tipo. Vocês vão ver que tem algumas diferenciações aqui nessas categorias aqui do lado. No primeiro nome aqui, né, eu tenho um cargo que o Facebook entende que o cargo daquela pessoa é dono de alguma empresa ou algo do tipo. Já aqui para baixo eu tenho empregadores. Por que tem essa diferença? Isso daqui eu acredito que seja por quê? Porque ali no Facebook, principalmente, você consegue botar mais informações, informar mais coisas para a plataforma do que no Instagram. E ali dentro você consegue botar, né? Tipo assim, você quer impactar pessoas que são o quê? Pessoas que botaram ali no Facebook, às vezes na biografia, que trabalham em determinada empresa, que desempenham tal função e tudo mais. E às vezes essas pessoas põem de formas diferentes. Então algumas pessoas são donas, são gerentes de algum lugar, e elas vão botar ali no Facebook que elas são que o cargo delas é dono e gerente, e algumas pessoas podem botar que o empregador delas é dono e gerente. Às vezes a pessoa pode até botar errado, tanto que vocês podem ver que o número de pessoas que põem empregador como dono e gerente é um número muito menor do que pessoas que põem o cargo, porque cargo seria a forma correta, né? O campo correto para preencher. Então por isso que tem algumas coisas do tipo. E vocês vão encontrar muita coisa parecida aqui, né? Deixa eu até ver as sugestões aqui dentro para eu dar alguns exemplos. Vocês vão ver algumas coisas que vão chegar no mesmo tipo de público, mas com às vezes um português errado, escrito de uma forma diferente, ou algo do tipo, às vezes em inglês, porque o Facebook se baseia muito nessa parte de dados demográficos por aquelas informações que você passa para ele ali na biografia do Facebook. Tanto que vocês podem ver aqui tem empresário traço sócia. Beleza, 50 mil pessoas a 60 mil pessoas. Beleza, a pessoa botou que o cargo dela é ser empresária e sócia. Só que tem aqui embaixo também outro cargo que é tão maior quanto, né? Que é sócia, só que sem acento, né? Então a pessoa botou a mesma coisa que aqui em cima, só que sócia. E, de novo, por que tem essa diferença, Rinha? Por que o Facebook não separa sócia como um todo? A pessoa é sócia aqui em cima e aqui embaixo. É a mesma coisa. E aqui também, ó, empregador e sócio proprietário. Só que é aquela diferença. O Facebook se baseia para criar esses públicos aqui de dados demográficos de acordo com a biografia do Facebook dessas pessoas. Então, algumas pessoas escreveram sócia sem acento e botaram nos cargos. Algumas pessoas escreveram empresária / sócia, né, traço / sócia. Algumas pessoas botaram empresária, proprietária, só que na parte de empregadores, que vocês sempre notam que tem, ó, um volume muito menor do que o número de cargos, porque a pessoa botou errado, né? Ela botou aqui o empregador seria a empresa, mas a pessoa botou o cargo dela, e vocês podem notar que o volume de pessoas normalmente é menor, ok? E basicamente aqui na parte de orçamento detalhado é isso. Agora a gente vai ver para finalizar a parte ali de públicos personalizados. E na parte de públicos personalizados funciona de uma forma um pouco diferente. A gente consegue puxar públicos, criar públicos a partir de uma fonte de dados. E essa fonte de dados, como vocês podem ver aqui na tela, tem diferentes tipos de fonte, né, que a gente pode utilizar, que vai desde site, atividade de aplicativos, caso você tenha algum vinculado ali com a parte do Facebook, a partir de um catálogo que você tenha criado aqui dentro da plataforma, lista de clientes, que é muito recomendado, né, sempre utilizar. Se você já tem uma base de clientes na sua empresa e tem ali no mínimo 100 contatos desse pessoal, pode ser e-mail, pode ser telefone e tudo mais, você pode importar para dentro da plataforma e alcançar, né, impactar pessoas que são parecidas com quem já é seu cliente. Então, às vezes você está tendo dificuldade para segmentar suas campanhas, uma lista de clientes pode cortar bastante esse processo, adiantar esse processo para você conseguir qualificar suas campanhas, qualificar os seus clientes, os seus leads, né, e tudo mais. Atividade online, no caso, seria aqui através de marketplace, outras coisas do tipo, como vocês podem ver aqui também na informaçãozinha, ó, interagiram com a loja e tudo mais por telefone, outros canais offline também. Aqui, através de vídeo, então, tipo assim, você tem ali costuma produzir conteúdo ali no Reels, ou no próprio Facebook e tudo mais, você consegue gerar públicos a partir de pessoas que assistiram seus vídeos. Isso é muito interessante, esse é um dos públicos, um tipo de fonte, né, de dados de público personalizado, um dos mais interessantes, porque você consegue tirar públicos muito qualificados, né? E às vezes públicos com um número muito grande de pessoas, né? Por quê? Porque vamos dizer assim, você tá vendo esse vídeo aqui, vamos dizer que ele fica ali com 15 minutos. Se eu for segmentar o meu anúncio para uma pessoa que assistiu 15 minutos de alguém na minha empresa falando sobre alguma coisa do tipo e tudo mais, consequentemente, né, teoricamente, essa pessoa ela é muito mais qualificada de uma pessoa que não assistiu nenhum tipo de conteúdo meu, ou assistiu só 1 minuto de conteúdo, ou só 30 segundos, ou nem passou da abertura, ou algo do tipo. Então, a partir do vídeo, você consegue tirar públicos bem qualificados. Formulário de cadastro, então você consegue gerar público a partir de leads. Daí tem outros tipos de fonte, né? Experiência instantânea, compras, realidade aumentada, tem até coisas assim que poucas pessoas usam, né?
Mas eu vou usar de exemplo duas partes aqui, né, que são os mais utilizados, que é os públicos fonte de site, e eu só quero pontuar algumas coisas em relação a esses dois públicos. Começando pelo público de site, como é que ele funciona, né, essa parte? Primeiro, para você criar um público desse, você tem que ter um pixel cadastrado na sua conta de anúncios, ok? E uma coisa importante de pontuar é que os públicos que você cria de remarketing ali, né? Então você vai impactar pessoas que visitaram o seu site nos últimos 6 meses ou algo do tipo. Você consegue ir até os 6 meses, você não consegue utilizar públicos dos últimos 4 anos, dos últimos 5 anos ou algo do tipo. A partir da plataforma, você consegue impactar só pessoas que interagiram com o seu site até 180 dias, tá bom? E para finalizar, aqui na parte do Instagram e do Facebook, você já consegue impactar pessoas que interagiram com a sua marca, com a sua empresa, até um período um pouco maior, que é no último 1 ano, ok? Então você consegue impactar ali quem entrou em contato com você há 11 meses, há 12 meses e tudo mais. Então são diferentes as formas de configurar os públicos aqui na parte dos públicos personalizados, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Hoje a gente viu, né, sobre os públicos personalizados, ali as diferentes configurações, diferentes fontes que a gente tem para utilizar para iniciantes, né, que ainda não estão familiarizados com a plataforma. E na parte de direcionamento detalhado a gente tentou explicar de uma forma um pouco mais aprofundada, né, como é que funciona essa divisão de públicos de interesse, como é que funciona essa diferenciação em relação a termos do Google e tudo mais. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se você gostou dessa aula, não esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Muito obrigado.